Olá, olá, amigos de todo o Brasil. Estamos fazendo nossa transmissão aqui do Me Conte Essa História Direito, episódio 4. Nós já estamos aí no episódio 4. Olha que maravilha, né? Nós já estamos no episódio 4. E o episódio de hoje, ele é bem interessante. Muita gente tem dor de cabeça para poder regularizar imóveis. E aí é onde entra o X da questão. Quais os documentos necessários para poder se regularizar um imóvel junto à prefeitura? Muita gente está aí construindo, está adquirindo aí um terreno, está adquirindo aí uma sala comercial e não sabe como que vai regularizar esse imóvel junto à prefeitura. E aí é onde entra a expertise do advogado, né? O advogado do direito imobiliário, justamente para poder orientar melhor o seu cliente. Então, assim, primeiramente nós temos que entender o que são, por exemplo, certidões, que é o que nós mais vamos precisar, né? Muita gente ouve falar de certidão, mas a grosso modo podemos dizer que certidão nada mais são do que documentos que atestam atos. Basicamente isso aí, eles certificam atos, eles certificam registros, eles certificam atos normativos que o cidadão vai precisar para poder expedir ali determinados documentos ou fazer o registro do seu imóvel junto à prefeitura local. E qual é a importância de se regularizar o seu imóvel frente à prefeitura? Eu posso dizer para vocês que são muitas as vantagens de você regularizar o seu imóvel junto à prefeitura. E a primeira delas é você evitar multa, certo? Muita gente não sabe, mas você pode ser multado quando você não tem um imóvel regularizado junto à prefeitura. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um imóvel e a prefeitura não sabe que aquele imóvel existe. Logo, não pode se fazer a cobrança do IPTU ou quando vai se fazer, se institui a multa, porque não foi regularizado no tempo correto, certo? Um outro detalhe, caso se trate de um imóvel comercial, esse imóvel ele não poderá ter expedido o seu alvará de funcionamento. Olha só o tamanho do problema. Você tem um imóvel comercial e esse imóvel não está registrado junto à prefeitura, não tem condição de você ter um alvará de funcionamento. E podemos também dizer que o imóvel, quando ele não está regular junto à prefeitura, ele também é desvalorizado financeiramente. Exatamente isso. Quando a pessoa ela vai comprar um imóvel e esse imóvel ele está regularizado, e quando eu falo regularizado, é regularizado junto ao cartório, junto à prefeitura, isso valoriza o imóvel em aproximadamente 35%. Então, se você ia vender por 100 mil, com o imóvel regularizado, todo registrado, você passa a vender por mais ou menos ali 135 mil. Quando você vai tirar os custos dessa regularização, você ainda está ganhando 20 mil na negociação. Então, é importante, pessoal, você regularizar o seu imóvel. Um outro detalhe, se esse imóvel ele não estiver regular junto à prefeitura, você não consegue nenhuma linha de financiamento. É um outro detalhe aí importantíssimo. Muitas vezes a pessoa quer uma linha de financiamento, porém o imóvel está irregular. Então o imóvel tem que estar regular junto à prefeitura. E outra coisa, um detalhe assim importantíssimo que muita gente se esquece. Tenta imaginar, não sei se vocês acompanharam o episódio 3, que eu falei sobre contratos de gaveta. E aí, veja bem, tenta imaginar a seguinte situação: o imóvel não está regular junto à prefeitura, você adquire o imóvel e aí o dono do imóvel que está registrado lá na prefeitura vem a falecer. Olha o tamanho da dor de cabeça que você vai ter para poder regularizar agora esse imóvel. Então, comprou imóvel, registra no cartório de registro de imóveis, registra no tabelionato de notas, né? Você pode registrar no cartório de registro de imóveis ou no tabelionato de notas
E aí, feito isso, regulariza também junto à prefeitura. E aí vem uma pergunta bastante corriqueira. Doutor, o que leva o meu imóvel a ficar irregular? É simples, pessoal. Seu imóvel ele está irregular ou porque ele não foi registrado ou porque o registro dele está desatualizado. E aí, se ele está desatualizado, é a mesma coisa dele não estar registrado. Porém, tem um peso aí um pouco maior, porque muitas vezes você pode ter dor de cabeça com herdeiros ou com antigos proprietários. O imóvel que não está registrado de maneira nenhuma, que a sua matrícula é uma matrícula originária, uma matrícula nova, esse está até mais fácil. Agora, o imóvel que tem o seu registro desatualizado, esse é muito mais complicado de se registrar, certo? Então, o que leva um imóvel a ficar irregular? Eu listei aqui algumas questões, e o que leva é basicamente o seguinte: um imóvel que não esteja no nome do proprietário, ou seja, o seu registro está desatualizado, certo? Tanto no cartório de registro de imóveis, como também no tabelionato de notas. Um imóvel que não possua registro algum, já citei aqui para vocês. A planta do imóvel está desatualizada na prefeitura após reformas do imóvel, ou seja, você faz uma reforma no imóvel e não atualiza a planta daquele imóvel junto à prefeitura, ele pode se tornar irregular. E aí, por exemplo, se passar por uma inspeção para liberação de um alvará, seja do Corpo de Bombeiros, alvará de funcionamento, seu imóvel ele vai ser reprovado. Um outro detalhe é o habite-se do imóvel. Se ele não for expedido pela prefeitura, é uma outra dor de cabeça que você vai ter. Todo imóvel ele tem que ter o termo, né? Tem que ter o habite-se, que é o termo que a prefeitura está dizendo: olha, esse imóvel está apto para ser habitado, ele está apto para que as pessoas possam ir para dentro dele com toda a segurança, certo? E um outro detalhe é o habite-se, ele foi expedido. Porém, meu gatão, você que é dono de imóvel, não registrou no cartório de registro de imóveis. Não fez nada. Por quê? Foi expedido pela prefeitura. Você ficou com habite-se, a sociedade não sabe que aquele imóvel pode ser habitado. E você só vai dar publicidade para toda a sociedade, para todos os homens, para todo mundo, a partir do registro no cartório de registro de imóveis. E aí vamos lá. Como que nós vamos fazer para regularizar esse imóvel junto à prefeitura? A primeira coisa que você vai ter que ter, primeira coisa, o contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda. Por que contrato de compra e venda? Porque o contrato de compra e venda, ele vai atestar que você é o dono do imóvel. Mas, Glauber, esse contrato que eu tenho é um contrato de gaveta. Ele tem valor jurídico? Depende. Ele não tem o valor jurídico já para te dar a propriedade do imóvel, mas ele tem um valor jurídico de servir como prova, tá bom? Se o imóvel ele já for registrado, pega a matrícula do imóvel, junta ali, coloca numa pastinha. Se o imóvel ele tiver escritura, leva a escritura. Estamos falando de documentos necessários, tá bom? Leva a escritura. Se ele tiver o alvará de construção ou de regularização, leva também o alvará. Projeto arquitetônico do imóvel, o habite-se do imóvel, certidão negativas de débito. Isso você vai expedir no site da prefeitura ou ir diretamente no setor de tributos da tua prefeitura, tá? Tem prefeituras que já usam o sistema online, você pode expedir ali a certidão negativa do imóvel. E tem prefeituras que ainda não tem esse sistema, que você tem que se dirigir ao setor de tributos, à prefeitura local. Ou seja, com posse desses documentos, quer seja o contrato de compra e venda, quer seja a escritura, quer seja o habite, o projeto arquitetônico, o alvará de funcionamento, a planta do imóvel e as certidões negativas, você junta tudo isso numa pastinha e vai até a prefeitura e fala assim: olha, eu quero registrar o meu imóvel. Aí o seu imóvel vai passar a ter um registro municipal, que aí vai ser aberta uma matrícula de sua propriedade,
Ou seja, o imóvel está regular, ok? Glauber, eu tive uma dúvida aí no que você falou. E o contrato de gaveta? Como é que fica? Essa é uma questão muito interessante, porque eu falei no episódio passado, olha, cuidado com o contrato de gaveta. O contrato de gaveta, ele não te fornece a segurança devida. O ideal é você fazer um instrumento público de compra e venda e registrar no cartório de registro de imóveis. Mas, doutor Glauber, eu só tenho contrato de gaveta. De qualquer modo, leve, porque é uma prova. Ele acaba entrando como prova e não entrando como registro do seu imóvel, mas como uma prova daquela propriedade. Mas, doutor Glauber, eu não tenho habite. E agora? Agora é você pagar um IPTU mais caro. Olha só, algumas prefeituras estipulam que quando o imóvel não tem um habite, seu IPTU fica mais caro. Você acaba pagando ali uma espécie de multa até você regularizar o seu imóvel. Olha só o quanto é muito mais complicado, muito mais oneroso você não ter um imóvel registrado. Então o ideal aqui é o quê? É você regularizar o seu imóvel o quanto antes, busque o auxílio de um profissional, seja ele um advogado, seja ele um corretor de imóveis, mas o ideal é um advogado do ramo imobiliário, né? Um advogado imobiliário, porque ele vai te dar a direção jurídica maior, tá? Ele vai ter ali uma visão muito mais ampla daquilo que é pertinente ao seu caso e muitas vezes precisa judicializar uma ação para poder você regularizar o seu imóvel, para um dia quando você estiver ali assistindo o caldeirão do Mion, né? O Domingão com o Hulk, você tá ali tranquilo, aí chega uma pessoa e ó, esse imóvel que você está aí é meu, não é seu. E aí você vai ter muito mais dor de cabeça e vai gastar muito mais. Então evita esse tipo de gasto, é melhor prevenir do que remediar. Geralmente o brasileiro ele gosta de fechar a porta depois de roubado, né? Então antes que isso aconteça, vamos fechar as nossas portas. Vamos blindar o nosso patrimônio com o registro dos nossos imóveis, tá? Então, quero agradecer a participação de todos, a todos que assistiram. Essa live ela vai ficar gravada. Eu estou gravando tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Tem duas câmeras aqui, dois celulares aqui gravando e subindo para as duas plataformas. Geralmente, ao longo da semana, eu faço um artigo sobre o assunto e semana que vem vocês não vão perder. Vocês vão clicar nesse aviãozinho aqui, ó, que está aqui na tela, ó, no cantinho da tela. Vocês vão clicar, vocês do Instagram, vão mandar para várias pessoas. No YouTube, você vai clicar no compartilhar, vai mandar para várias pessoas, porque semana que vem eu vou falar sobre um assunto muito, mas muito importante e que as pessoas têm muita dúvida e tem muito interesse em saber, que é sobre o quê? Uso capião. Muita gente fala uso campeão, mas não é não, viu? Tá errado, é uso capião. O que é uma uso capião? A gente fala no feminino mesmo, é uso capião. O que é a uso capião? Será que dá para usucapir esse imóvel no qual eu sou possuidor? Qual a diferença entre possuidor e proprietário? Tem gente que confunde, não é a mesma coisa, tá bom? Parece, mas não é. Não confunda habeas corpus com corpus Christi. Então, semana que vem, o episódio do Me Conte Essa História de Direito já está escrito, ele já se inscreveu, ele já se inscreveu por si só. Olha que maravilha, foi até redundante, se inscreveu por si só, se é por si, é por si só, entendeu? Ele já se inscreveu. Uso capião, o que é uso capião? Tá? Será que você realmente tem direito a uso capião?
Então não perca, mande para todo mundo, mande para a mamãe, mande para o papai, mande para o titio, fazer que nem o programa da Xuxa, manda para todo mundo, porque esse assunto é um assunto que interessa a muita gente e pode clarear as ideias e pode ser a solução para os seus problemas. Quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa live. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.